O Senhor está me levando para uma nova pegada. Vamos começar hoje a conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Acho que quando Ele leva a gente para esse lado, tem coisas grandes para chegar. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Do 1 ao 16. Nosso foco está a partir do 12, mas nós vamos ler a introdução inteira, do 1 ao 11, para nós não perdermos nada. Filipenses 2, 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Que texto! Carta de Paulo aos Filipenses, ou aos cristãos da igreja na cidade de Filipos, é uma carta de gratidão. Os filipenses tinham ajudado ele, essa carta foi escrita na prisão, eles mandaram recursos materiais para ele, para suprir a necessidade dele, e ele mandou Epafrodito até a igreja, com a carta na mão, para ajudar a igreja. Um dos motivos que ele escreve a carta é que havia conflitos dentro da igreja. E nesse capítulo ele começa com uma exortação para nós, ou para o povo da igreja de Filipos e para nós hoje, voltarmos à unidade, tendo uma mesma mente, o mesmo coração, o mesmo propósito. E depois ele fala que é para ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que não achou que o ser igual a Deus era motivo de se apegar, mas esvaziou-se. Foi obediente até a morte em forma humana, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos se prostrem e confessem que Ele é o Senhor. Depois disso ele faz uma exortaçãozinha final, no 12, lembrando os irmãos de que eles sempre obedeceram a palavra, sempre foram submissos à palavra. Diz no 12, assim como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora quando eu não estou presente, obedeçam também. E no último versículo, a gente lê no 16,
é a maior decepção que nós podemos ter com alguém quando a pessoa não vence. Imagina você ter um filho, alguém que você ama muito, e a pessoa, depois de todo o seu esforço, ela não vence. É a decepção de um pai que perde um filho novo, que morre, por exemplo. Todo investimento. Foi feito um estudo, que eu não tenho os dados agora, mas existe um estudo de prejuízo que uma morte de um jovem traz para a nação. É muito prejuízo. Porque o jovem ele ainda não produziu o que ele poderia produzir. E ele morreu. Então todo investimento em vacinas, educação, tratamento dele e etc. Fora o tratamento da família, é todo jogado fora com a morte dele. E aqui no último versículo nosso, Paulo diz: assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A igreja de Filipe foi inaugurada, Deus usou Paulo para criar essa igreja. Então ele era o pai espiritual dos irmãos de Filipos. E ele ensinava, e quando ele estava presente, as pessoas obedeciam. Aí ele saiu, começou a bagunça, como sempre. Não sei se você já teve algo que você cuidou e na hora que parou de cuidar virou uma bagunça. Sempre, né? Dizem que o chefe tem que pôr o olho no gado, o dono tem que pôr o olho no gado para o gado crescer. E sempre foi assim, sempre vai ser assim. O nosso pastor é o Senhor Jesus. Talvez falta um pouquinho de consciência para nós enquanto submissos a Ele, para não deixar de obedecer, só porque Ele não está presente, mesmo porque Ele mandou o Espírito e se faz presente. Mas nós somos tão materiais, carnais, mundanos, que a gente só liga porque a gente vê. O que a gente não vê, a gente não se importa muito. Então a gente não está vendo o Senhor Jesus aqui. Imagina se Ele aparecesse agora. A ponto de nós vivermos a nossa vida na fé, pensando que estamos no Espírito, mas aí, como uma das frases mais famosas do meio teológico ou cristão, imagina se o Espírito de Deus fosse retirado da igreja agora. O quanto da igreja continuaria funcionando? Olha que pergunta. O que nós fazemos hoje, nós podemos fazer sem o Espírito? Se o Espírito saísse da igreja hoje, a gente continuaria fazendo o que a gente faz? Muitas coisas seriam iguais. Aí serve para a gente avaliar a nossa vida de submissão e no Espírito. Porque a pior decepção que pode ter, e é o que a gente mais sofre quando a gente quer ajudar alguém a andar em Cristo, seja alguém que já conhece Cristo, alguém que não conhece, é você ver a pessoa gastando tempo, os anos da sua vida, sem estar na obediência, sem gerar frutos, sem ver o Espírito transformando. É isso que nós fazemos, intercedendo pelos parentes que não conhecem Cristo. Nós não queremos ver eles sendo condenados, ou não queremos ver que a nossa oração, nosso esforço, às vezes nosso evangelismo, o nosso testemunho, tenha sido inútil no final. E Paulo faz um apelo para a igreja não deixar de obedecer, para que no final, no dia de Cristo, ele não se decepcione, mas se orgulhe por não ter trabalhado em vão. Então, sim, a palavra diz que você não pode amar a Deus que não vê, se você não amar o próximo que vê. Então, se tem alguém que se importa com a sua vida e você vê e você não se importa, você está se importando muito menos ainda pelo Senhor que você não vê. E nós não podemos amar a Deus que nós não vemos mais do que nós amamos os nossos irmãos que nós vemos. Porque o amor de Deus ele é refletido no seu relacionamento com o próximo.
Então, quando a gente vem caminhando junto, coloque isso na mente. Valorize o caminhar junto. Tem pessoas ao seu lado que se importam com você. Honre-os. Passe a ouvir com mais atenção a palavra de Deus, para obedecer. Paulo queria que eles fossem vitoriosos na fé. Porque de verdade, se meu filho, minha filha, não forem vitoriosos em alguma área da vida, mas forem vitoriosos na fé, é isso que interessa. Mesmo porque Deus está mostrando para a nossa família de casal, eu e a minha esposa, que nós não somos chamados para a vida secular. É para a gente abandonar os negócios deste mundo e ficar vivendo da fé. Nós vamos manter os negócios para sustento, porque eu não quero tirar dinheiro da igreja. A igreja, para mim, tem que dar o dinheiro para o reino e não para salários, a não ser que tenha empregados trabalhando aqui. Eu não sou empregado. Então, eu não quero tirar dinheiro da igreja. Vou manter os negócios funcionando para eu tirar dinheiro deles, porque Deus deu eles para nós. Mas eu não quero dar tempo para eles. Quero dar meu tempo para a fé, fazer a obra do Senhor. São poucas pessoas que Ele chama para isso. São poucas dessas pessoas que obedecem. Então eu não posso exigir isso de ninguém, porque Ele falou comigo. E eu comecei a obedecer e as portas começaram a se abrir em todas as áreas. Mas a minha grande dificuldade é, enquanto eu me coloco à sua disposição, colocando-me à disposição do Senhor, eu ver que não há obediência. Porque eu me sinto trabalhando em vão. Então eu espero que esse texto toque nos nossos corações, para a gente obedecer mais. Porque a desobediência sempre vai fazer parte da nossa vida, mas nós temos que melhorar a obediência. E ele diz que essa obediência é o desenvolvimento da salvação que eles já têm. Então, se você não obedece, você não está desenvolvendo a sua salvação. Uma salvação que não é desenvolvida é como uma árvore, como a figueira, que não dá fruto. O que acontece com ela? Cortada fora. Uma árvore que desenvolve, ela recebe a seiva e desenvolve. Ela cresce, seus ramos ampliam, seus frutos crescem. Desenvolva a sua salvação por meio da obediência. E esse primeiro encontro nosso sobre isso, que eu não sei quando vai ser os outros, quantos serão, deixa Deus guiar-nos. Ele fala bem no sentido de que o Espírito faz e qual é a nossa responsabilidade, que é que nós temos que fazer. Como é que é essa parceria, essa unidade com o Espírito na nossa vida? E ele diz no começo já que nós precisamos desenvolver a nossa salvação por meio da obediência. E explica quem é que faz tudo. No versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus vai efetuar em você o querer. Qual que é a sua responsabilidade diante do querer de Deus? Falar, eis-me aqui. Se você não fala, eis-me aqui, você fecha a porta para o Espírito fazer o que Ele quer fazer em você. É simples. Se você ignora a vontade de Deus para a sua vida, a boa vontade dEle não se cumpre em você. Mas você não obedece. Então, Ele que quer fazer você querer, não consegue. Porque você fechou a porta. Não se submeteu. Não se rendeu. Não se deleitou no Senhor. E é dele também o realizar. Ele não quer só que você queira. Ele vai fazer você querer e vai fazer você buscar até ter. E Ele vai te dar. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo por você. Ele exige a sua contrapartida da aliança, que é submissão, aceitação.
É você se alistar e falar: estou pronto para o que o Senhor quiser. Qualquer hora que seja. Seja para o que for. Tem algumas coisas que doem mais do que outras. Obedecer a Deus dói para fazer qualquer coisa. Mas algumas são mais dolorosas. Nessas, nós temos a tendência de retrair e fechar a porta de novo. Mas ele fala: não, é de Deus o querer. Se Deus quer e a vontade dele é boa, por que nós não vamos obedecer? Porque nós não gostamos do que Deus acha bom. Por isso que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós gostamos do que nós achamos que é bom. E aí vem Paulo, Romanos 12:2, falando para nós transformarmos a nossa mente, não nos amoldarmos a este mundo, para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade dele não é só boa, é perfeita e agradável. E aqui ele diz, para que nós possamos ser transformados, nós temos que obedecer, desenvolvendo a nossa salvação, porque é Deus que efetua em vocês, em nós, o querer e o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então ele quer isso. A vontade dele para você e para mim é essa. É só essa. A vontade dele para você não é te dar o que você acha que você quer. Não é te livrar, te abençoar com saúde, com dinheiro, com prosperidade. Essa não é a vontade de Deus. A primeira vontade dele é que você esteja nele. Ele quer ter um relacionamento tão grande com você, tão grande, que ele faz tudo. Ele fez o impossível e ainda faz o impossível para você se achegar perto dele de novo. Ele não morreu, matou Jesus na cruz, porque Deus matou Jesus na cruz. Jesus se entregou para cumprir a vontade de Deus. Está escrito no nosso texto do hino. Ele foi humilde, se esvaziou, obedeceu até a morte. Ele não foi rebelde até a morte. Ele obedeceu até a morte. Logo, é vontade de Deus fazer ele morrer. Então foi Deus, Pai, que o matou. Está escrito lá na profecia de Isaías: foi do agrado de Deus moê-lo. Então Deus pegou Jesus, o filhinho querido, e sacrificou tudo. Para quê? Para você ter prosperidade? Não. Para você estar íntimo dele. Você foi criado para intimidade, não para receber bênção. Tudo foi dado para Cristo. Cristo foi dado para você. Está vendo a ponte que existe para as bênçãos? Você quer tudo? Não dá para ir direto para tudo. Tem que passar por Cristo, porque tudo foi dado para Ele. Você está nele, você tem tudo. Você quer ir direto sem Ele? Não vai conseguir chegar. Ele é o caminho para tudo. E aí ele começa a ser mais prático, nos próximos 2 versículos antes do último. E um pouquinho do último também, ele é bem prático, e nós vamos ser bem práticos e curtos daqui para frente. Então quero que você comece a avaliar a sua vida, porque eu não vou ler, tem um monte de texto bíblico que eu não vou ler, eu vou citar, e vou trazer 2 informações de cada um deles. Primeiro, o que o Espírito faz. Segundo, qual é a nossa responsabilidade. E ele começa ali no 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. É para parar de murmurar, tá? Para parar de debater. É para parar de ficar querendo se colocar acima do próximo. Mesmo porque no nosso primeiro versículo, por estarem unidos em Cristo, lá em Filipenses 2:1, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha o 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos. E aí ele vem no 14 e fala:
façam tudo sem queixas ou discussões. Se você considera esse comecinho para você, você vai buscar unidade com todo mundo, mesmo quem pensa diferente, mesmo quem te agride. E você vai humildemente considerar o próximo como superior a si mesmo. Essa é a ideia do amor que tudo suporta. Suporte a pessoa difícil, como diz a Rose. Eu escolhi te amar. Eu não te amo naturalmente, não, porque você é difícil, mas eu escolhi te amar. Essa é a posição de quem ama. É racional a coisa. Eu escolho isso. Então você escolhe obedecer o texto da Bíblia, que Jesus mandou Paulo escrever para os Filipenses. Ele falou, considere o próximo como superior a si mesmo. Assim, não tem como você ter queixas nem discussões. Você agradece a Deus pela lixa que a pessoa é do seu lado. Ela está te ajudando a ser moldado no caráter de Cristo, tendo a mesma atitude que nós vimos no nosso hino. E no 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Esse é o alvo. Puro e irrepreensível. Filhos de Deus inculpáveis. Nós vamos nos tornar filhos de Deus inculpáveis, puros, irrepreensíveis. Para quê? Não é na glória que ele está falando isso. Ele está falando do presente. Olha aqui, ó. No meio de uma geração corrompida e depravada. Lá no céu não vai ter uma geração corrompida e depravada. Nós estamos nela agora. Na qual vocês brilham. Não é brilharão no futuro, é no presente. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Como é que você brilha como estrela no universo, no meio de uma geração corrompida e depravada? Sendo puro, irrepreensível, filho de Deus, inculpável. Quem é que vai fazer isso em você? O Espírito. Como é que ele vai fazer isso em você? Do jeito dele. É você que vai fazer isso? Não. Qual que é a sua responsabilidade? Vamos ver. Para isso eu separei os textos bíblicos. Eu vou citar o texto. Primeiro, João 16:8. Não precisa abrir. Se alguém quiser, depois eu passo. Isso aqui é uma lista enorme. A gente vai só ler. Eu vou ler devagar, para a gente ir acompanhando, e você vai aplicando isso na sua vida. E conforme você vai aplicando, pensa numa escala aí de 0 a 10. Isso daí na minha vida é 0. Ou não, isso daí na minha vida é 9,5. E aí você vai avaliando a sua vida com o Espírito Santo, como é que ela está hoje. João 16:8. O que o Espírito faz, que esse texto diz? Ele convence o mundo do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Isso é o que ele faz. Em João 15, 26 e 27, o que o Espírito faz? Testemunha de Cristo. E esse texto também apresenta a nossa responsabilidade. Testemunhar de Cristo. Atos 2, 38. O Espírito faz doar-se como um dom. Atos 4, 31. Vamos mudar, para não ficar confuso. Vou falar só o que o Espírito faz. Depois eu vou voltar e vou falar a nossa responsabilidade. Tá bom? Então eu não vou ler os textos. Eu contei os versículos que eu peguei. Total de versículos que se a gente fosse ler ia acabar 1h da tarde. Se eu fosse comentar ia ser até amanhã. 77 versículos. Só sobre o Espírito Santo e o que ele faz. E a nossa responsabilidade. Então eu não vou citar os versículos. Se alguém quiser, pega que eu passo depois a lista. O que o Espírito Santo faz? Está tudo na Bíblia. Convence do pecado. Convence da justiça. Convence do juízo. Testemunha de Cristo. Doa-se como um dom. Você recebe o Espírito Santo como um dom. É o dom do Espírito. Ele enche. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Não é uma gotinha. Não é um abraço. É um derramar. É uma cachoeira de amor nos nossos corações.
Ele está sobre nós, Ele nos unge, Ele nos envia, Ele fica dentro de nós, Ele faz nos andar nos estatutos de Deus, Ele faz observar os estatutos e juízos, e Ele está sempre conosco, Ele está para sempre conosco. O Espírito está em nós, Ele habita em nós, Ele nos consola, Ele ensina todas as coisas, Ele lembra o que Jesus nos disse, Ele nos cela, Ele renova o nosso modo de pensar, Ele ajuda em nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, manifesta a justiça do reino, manifesta a paz do reino, manifesta a alegria do reino, enche de toda a alegria, enche de toda a paz, transborda de esperança. Ele nos lava, Ele nos regenera, Ele nos renova, Ele nos faz nascer de novo, Ele sopra onde quer, Ele alegra-nos no muito sofrimento, Ele tem comunhão conosco, Ele nos guia, Ele manifesta frutos na nossa vida, Ele dá diferentes tipos de dons, além do dom do Espírito, Ele nos dá dons, Ele dá a manifestação do Espírito, Ele batiza no Espírito, Ele faz beber do Espírito, Ele distribui dons individualmente, Ele detém o mistério da iniquidade que está no mundo, Ele controla o pecado, Ele detém o homem do pecado, o filho da perdição que será revelado no fim dos tempos. É o Espírito que segura a manifestação dele. Ele santifica os salvos, Ele sonda todas as coisas, Ele revela a sabedoria de Deus entre os maduros, Ele fala por nosso intermédio, Ele dá a liberdade e Ele nos transforma na imagem do Senhor com glória cada vez maior. E eu não peguei todos os textos. Isso é o que o Espírito faz e Ele quer fazer em nós. Agora vamos ver a nossa responsabilidade. Como o Espírito testemunha de Cristo, nós devemos testemunhar também. Nós anunciamos corajosamente a palavra de Deus. Comece a se avaliar se está no Espírito ou não. Quem está no Espírito vive isso. Imagina Jesus aqui, estou descrevendo Ele. Tá bom? Se você está em Cristo, nova criatura é, vive desse jeito. Avalie-se o quanto você está em Cristo, vivendo sob o comando do Espírito. Anuncia corajosamente a palavra de Deus. Deixa-se encher. Olha só que legal. Você está se enchendo do Espírito? Não tem como. Mas você está deixando se encher? Ele quer te encher. Ele diz que vai encher você. Fala salmos, fala hinos, fala cânticos espirituais, canta, louva de coração, dá graças constantemente, sujeita-se ao próximo, prega as boas novas aos pobres, proclama liberdade aos presos, recupera a vista aos cegos. Estou falando espiritualmente, não só fisicamente. Cegos no espírito, tira o véu, faz ele enxergar o reino. Liberta os oprimidos. Conhece o Espírito. Despe-se do velho homem, reveste-se do novo homem. Abandona a mentira, fala a verdade ao próximo, não peca ao ficar irado, apazigua a ira antes de o sol se pôr, não dá lugar ao diabo, não furta mais, trabalha,
reparte com o necessitado. Não diz palavra torpe. Torpe é nojenta. Palavra que não se deve dizer na presença de Deus. Fala o que edifica os outros. Concede graça a quem ouve. Não entristece o espírito. Livra-se de toda amargura. Livra-se de toda indignação. Livra-se de toda ira. Livra-se de toda gritaria. Livra-se de toda calúnia. Livra-se de toda maldade. É bondoso. É compassivo. Perdoa-se mutuamente. Edifica-se na santíssima fé. Ora no Espírito Santo. Serve a Cristo. É agradável a Deus. É aprovado pelos homens. Esforça-se em promover a paz. Esforça-se em promover a edificação mútua. Confia em Deus. Sopra onde o Espírito quiser. É você que faz isso. Imita o Senhor. Torna-se modelo para os outros. Propaga a mensagem. Vive pelo Espírito. Não satisfaz a carne. Não vive debaixo da lei. Larga a imoralidade sexual. Larga a impureza. Larga a libertinagem. Larga a idolatria. Larga a feitiçaria. Larga o ódio. Larga a discórdia. Larga os ciúmes. Larga a ira. Larga o egoísmo. Larga as dissensões. Larga as facções. Larga a inveja. Larga a embriaguez. Larga as orgias. Larga as coisas semelhantes a essas. Manifesta amor. Manifesta alegria. Manifesta paz. Manifesta paciência. Manifesta amabilidade. Manifesta bondade. Manifesta fidelidade. Manifesta mansidão. Manifesta domínio próprio. Crucifica a carne. Crucifica as paixões da carne. Crucifica os desejos da carne. Anda pelo Espírito. Não é presunçoso. Não provoca um ao outro. Não tem inveja do outro. Visa o bem comum. Busca com dedicação os melhores dons. Pratica os dons. Demonstra o poder do Espírito pela palavra. Entende as coisas de Deus que Ele nos tem dado. Não se preocupa quanto ao que dizer, porque Deus vai falar por meio do Espírito quando precisar. E contempla a glória do Senhor com a face descoberta. Você, eu, somos isso? De 0 a 10, deve estar na minha vida, sei lá, 3 para menos. São 77 versículos em que o Espírito faz 49 coisas e nós temos a responsabilidade de nos submetermos a 94. Olha a aliança se cumprindo. Essa é uma visão prática da nossa vida cristã. Só no Espírito que é possível fazer isso. Nós não conseguimos nem começar. Porque você pode ser feliz. Daqui a pouco passou a felicidade, é só pegar o carro e ir para o trânsito. É só ver a televisão. Acabou a felicidade. Acabou a alegria. A alegria no Senhor é independente das coisas que nós passamos, vemos e temos. Só no Espírito que é possível viver assim. Não dá para fazer isso na carne. Não dá nem para tentar. Se está tentando, desiste. É um movimento de esvaziamento, de renúncia. Cumpra a aliança. Estava conversando ontem com a Rose.
Não é possível andar no Evangelho sem se esvaziar. Deus trouxe 2 exemplos muito claros para a gente entender isso. De pessoas do Antigo Testamento que entenderam a renúncia, o esvaziamento, e foram grandes pessoas na fé, heróis. O primeiro que nós lembramos ontem foi Josué. Olha o primeiro texto que ele ouviu de Deus. Primeira palavra: seja forte e corajoso. Você acha que ele ia lá com o porrete na mão derrubar o muro de Jericó na força e na coragem? Não. Ele se submeteu, ouviu e Deus falou: primeiro você vai andar em volta da cidade. Deus, isso é mostrar força? Sim. Eles foram alvo de risadas dos inimigos. O que eles estão fazendo tocando essas trombetas aí? Nem a espada eles tiraram da bainha. Estão andando em volta da cidade todos os dias. O que é isso? Esse povo louco. E davam risada deles. Eles nunca vão entrar aqui dentro. Olha o tamanho do nosso muro. Ninguém nunca entrou aqui. Pois ele foi forte e corajoso a ponto de se humilhar diante do inimigo para obedecer a Deus. Ele foi manso. E ele ficou como uma ovelhinha fazendo o que Deus queria. E Deus tinha falado: seja forte e corajoso. O segundo exemplo que nós lembramos foi de Davi diante de Golias. Ele foi forte e corajoso? Foi. Ele pegou a espada, a armadura, escudo? Não. Pegou uma pedrinha. E ainda deu de dedo no gigante. Você não está encarando os filhos de Deus, você está encarando o próprio Deus de Israel. E eu venho no nome dele aqui, eu vou te matar. Para ensinar uma lição para você e para esse povo pagão aí que está com você. Força vem da fé. A fé grande move montanhas. Vai lá mover a montanha, quero ver. No braço, na carne. Tem mais um exemplo legal de Moisés, quando ele abriu o mar. Ele estava forte, corajoso naquela hora. Ele abriu o mar. Não. Como é que você abriria o mar? Vai lá, né? Com a mãozinha. Não está dando certo, Deus. Não está dando certo. Ele afinou para o mar. Ele fez 10 sinais. 10 prodígios. Fogo caiu do céu quando ele se posicionou com força e coragem na fé. Mas aí chegou o mar. Quem que vence o mar? Quem que vence o exército do inimigo nas costas? Não sei se você sabe, mas a gente tem um exército nas nossas costas, que também está rugindo para nos devorar. Você está sendo forte e corajoso? Pois Moisés afinou. Ele foi orar. Ele levou uma bronca de Deus. Eu não mandei você pegar o meu povo, tirar do Egito e levar para o monte, no deserto, para cultuar? Sim. Por que é que você está aí parado? Avance. Voltou a força dele. Mas não é no braço, é na fé. O que ele fez? Pisou na água. Ele pisou na força da fé. Na hora que ele pisou em obediência, o mar se abriu. São todos exemplos de coisas que o Espírito dá o querer e o realizar por meio da fé. A força habita na nossa fé, que vem de Deus. Quando é que nós vamos aprender a ativar isso na nossa vida? A verdadeiramente confiar em Deus? Está escrito: farão obras maiores do que as minhas. Está escrito: não confia em Deus? Por que é que tem medo de pôr a mão no enfermo? Por que que tem medo de abrir a boca para falar do Evangelho? Então não está tendo coragem na fé, está tendo covardia na carne. Vamos melhorar o nosso posicionamento, porque é só no Espírito que nós podemos ter uma igreja que vive no Espírito. Senão a gente vai continuar convidando as pessoas para vir para o prédio, para fazer parte do nosso clube. Nós somos uma a mais, uma ONG, uma associação, qualquer coisa que seja.
Não adianta só ter uma mudança de identidade interna, falar agora eu sou nascido de novo e o Espírito habita em mim. Não adianta só pegar essa mudança de identidade, desenvolver a salvação internamente por meio da santificação, que é a nossa transformação de caráter, e ficar nisso. O primeiro passo é ter uma nova identidade. Tem, glória a Deus. Segundo passo, desenvolver o caráter de Cristo. Está desenvolvendo? Glória a Deus. Terceiro passo é andar por isso. Tem que andar por isso. Se não andar por isso, não consegue praticar a fé. Porque vai ser uma pessoa como as outras, que vive uma vida que não pratica a fé. Nós somos chamados para viver com força e coragem, nos submetendo ao Espírito, em parceria com Ele. Ele podia usar o anjo da mula de Balaão para o anjo repreender Balaão, mas ele usou a mula de Balaão para repreendê-lo. O anjo estava lá. Deus pode fazer, mas Ele não quer. Ele quer usar você para fazer. Seja a mula de Balaão. Carrega nas costas o ímpio. Suporta ele no amor. Quando vê a palavra que você não sabe falar, porque a mula não fala, Deus vai abrir a tua boca e vai falar. Precisa só ter coragem de abrir a boca. A vida na fé tem que ser visível a todos. Não adianta ter só uma fé interna, particular. Está a fim de viver assim? Deus tem vitória atrás de vitória. Talvez se eu falar assim, vocês sejam convencidos, né? Deus tem muita bênção para te dar, se você viver assim. Teve uma mensagem muito legal do Hernandes Dias Lopes no devocional de ontem, no Insta. Ele leu Salmo 81, 2 versículos, e um deles marcou quando eu ouvi: ah, se o meu povo me ouvisse. E traz um monte de promessa depois. Todos os textos de promessas têm uma condição antes. Ninguém está falando das condições, estão focando nas promessas. Então tá, você quer as promessas? Vai procurar na Bíblia as promessas. Eu faço um desafio para vocês, que eu estou fazendo um monte, mas eu não sei se vocês têm ouvido. Um novo desafio de hoje é você fazer o que eu fiz. Você esquadrinhar a Bíblia. Faz as listas. Vai lendo e vai anotando quem Deus é nesse texto. O que Ele faz nesse texto. Quem sou eu nesse texto. O que eu devo fazer? E vai fazendo as listas. Você vai ter 4 listas que vão fazer você viver uma vida perfeita se você obedecer. Porque você conhece Deus e vive do jeito que Ele quer. Mas a gente nem lê. Como é que vai conhecer? Tem gente que tem preguiça de ler. Não vai conhecer. Deus quer se revelar a nós. Ele se revelou em Jesus na maior plenitude da revelação dele. Você quer conhecer Deus? Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Vocês me conhecem, têm andado comigo e ainda não, dizem que não conhecem o Pai? Pois é, eu sou a imagem refletida. Quem vê a mim, vê o Pai. Tem que ir para a Bíblia para saber isso. Vai lá e lê. Agora, desse monte de coisa aqui que eu li, tem um monte delas que deixam em dúvida. O que é lascívia? O que é mesmo inveja? O que é mesmo ciúme? Vamos destrinchar isso de um pouquinho? Não sabe? Pesquisa. Vem conversar com a gente para a gente pensar junto. Vamos descobrir o que é cada uma dessas coisas. O que é feitiçaria hoje para nós? O que é facções? Qual que é a diferença para dissensões? Eu fui só falando. Talvez não conseguiu aplicar porque não entendeu o que eu disse. Está na Bíblia. Ah, mas se você está lendo sem entender, vai estudar. Não dá para ler sem entender. É Deus que está falando. Você entendeu o que eu estou falando? Não. Meu filho, se você não entender o que seu Pai Celestial fala, o que Ele está falando vai ser usado contra você.
Deus vai ter um livrão lá no dia do julgamento. Sabe qual que é? Esse aqui, ó. Esse é o livro do julgamento. Senta. Você, está escrito aqui, que teve que dar a segunda face. Você deu? Você vai falar o que para ele? Está escrito aqui. Você vai falar, não sabia. Como não? Está aqui. Não, mas eu não li. Sério? Não acredito. Sangue foi derramado por isso. Suor, lágrimas, vidas foram dadas. Esse livro foi queimado, foi odiado por todas as nações, por todas as gerações do ser humano. E ele chegou até você, porque eu quis que chegasse para você ler. E você não leu. Vamos continuar o julgamento. Próximo. 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 E diz que a cada um vai receber conforme as suas obras. Está aqui. Ah, mas é tão chato de ler, melhor ver um filme. Deus não fez um filme. Deus fez um texto. É simples. Quanto você conhece? Ou o Deus que você conhece é o seu Deus e não o da Bíblia. Você adora um Deus falso. Isso é idolatria. E a gente leu aqui. Larga a idolatria. Só é possível largar a idolatria conhecendo o Deus verdadeiro e adorar do jeito que Ele quer ser adorado. Porque senão fala, eu quero te adorar do seu jeito. Mas aí você pensa num Jesus que pode carregar arma para matar o próximo, em autodefesa. Não é o Deus da Bíblia. Vai conhecer o Deus da Bíblia então. Nós estamos aqui para isso. A gente lê, a gente estuda, tem curso terça-feira, tá? 7 horas da noite. Para a gente conhecer o Deus da Bíblia e aprender a viver com Ele. A gente visita as casas, a gente discipula, a gente prega, a gente faz um monte de coisa, tá? Mas não dá para terceirizar a fé. É você que tem que conhecer. Eu estou feliz, 60% feliz, com a vida que eu tenho de estudo. E você está feliz com a sua? Pensa bem. O julgamento está chegando. Nossa abertura do culto foi: aquele que vem, virá. E em breve virá. Então, abre o olho. Fica de pé. Quero convidar vocês que querem a vir aqui para frente para a gente orar. Quer conhecer Deus e andar com Ele do jeito dEle. Não, pode deixar depois da oração. Pode vir aqui para frente para a gente orar junto. Você põe na câmera aberta para a gente? Muito bem, estou feliz. Vocês querem Deus, querem viver com Ele, então vamos começar essa semana? Eu quero ideias. Me mandem ideias de como nós vamos amplificar isso. Como nós vamos conhecer mais Deus juntos, obedecer mais juntos, no Espírito. Vamos colocar a nossa vida nas mãos dele. Mas não é para fazer uma oração agora, hein? Oração de entrega falsa. Isso aí também vai ser colocado nas suas obras. Faça uma oração de voto. Deus fala, eu não gosto, não aprovo aquele que faz um voto e não cumpre. Você vai cumprir o voto que você fez, senão não faz o voto. Dá tempo de sentar de novo. Ninguém quer sentar de novo? Glória a Deus. Pai, colocamos nossas vidas nas suas mãos mais uma manhã, dessa vez com um pouquinho mais de consciência do que nós não sabemos, querendo conhecer-te melhor, com mais intensidade, mais profundidade, com mais verdade. Sabemos que o Senhor é o único Senhor, o único Deus, sabemos muitas coisas que o Senhor tem nos ensinado, mas tantas outras nós temos negligenciados. Muito movimento está ficando parado, está sendo negligenciado. Muita vida está sendo levada na nossa vida mesmo. Muitas pessoas em muitos momentos, e nós também, temos sido negligentes a ponto de tratar a fé
como uma fé interna de transformação e de bênção para a nossa vida particular. Nos perdoa, Senhor. Nossa vida vai ter que ir além disso, muito além disso. É uma vida dedicada ao serviço, ao amor, ao suporte, ao próximo. Uma vida dedicada a expandir o Senhor, o seu conhecimento, o seu nome, o seu reino. Somos teus e queremos viver assim. Não sabemos como fazer, Pai, porque o Senhor disse que é o Espírito que dá o querer. Obrigado, Senhor, porque agora o Senhor deu o querer. Agora nós pedimos para o Senhor realizar. Realiza, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos do Senhor, no poder do Espírito, para que quando a gente abra a boca, é o Senhor que fale. Trate-nos, Senhor, como filhos, muito, muito superiores à mula de Balaão. Nós somos teus, teus filhos, tuas filhas, teu povo, teu exército, tua igreja gloriosa. E estamos aqui, Senhor, para sermos purificados, até sermos irrepreensíveis ainda nesta vida. E o Senhor disse que isso é possível, senão o Senhor não tinha falado isso. Nós aceitamos isso, nós absorvemos, nós queremos, nós desejamos e nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora? Precisar de oração, fica aqui e a gente ora para quem precisar, tá bom? Que essa presença gloriosa do Pai, com essa humildade intensa do Filho, com todo esse poder capacitador do Espírito, esteja com você a partir de agora, fazendo isso na sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Beijos.